Tá. Então, bom, pessoal, é, antes- acredito que antes vocês não estavam me escutando, mas eu tinha falado que ia esperar uns 5 minutinhos para começar o webinar, e já deram esses 5 minutos. Eu vou apresentar para vocês, então, tanto o esquemático da Cadence, que é o que está aparecendo aqui para vocês na minha tela, quanto o ambiente de layout, que é o PCB Editor. Vocês podem escrever suas dúvidas no chat, que aí eu vou respondendo. Mas eu vou deixar no final também um tempo para questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, eu vou respondendo mais para o final. E também no finalzinho vai ter um questionário de como foi o webinar. Aí, se vocês puderem também responder ele, me ajuda bastante depois do final para saber como é que foi, o que vocês acharam também para dar a opinião de vocês. Bom, então, começando aqui, eu estou dentro do ambiente de esquemático. É o Essa aqui seria a minha página inicial, aqui meus projetos recentemente. Consigo criar um novo projeto aqui ou simplesmente eu venho e abra o. Desculpa, eu venho e dou. Posso criar qualquer nome, por exemplo, webinar Orquídea. Seleciono a pasta onde eu desejo salvar, vou manter nessa pasta e dou um OK. Aqui eu estou criando um projeto com modelo de simulação junto e você pode ver que eu tenho uma série de modelos que já vem padrão no software, mas eu vou criar um projeto em branco. Aqui quando eu crio meu projeto em branco, eu tenho essa janela onde eles vão mostrar minhas mensagens, as mensagens de log. E sempre que eu crio um novo projeto, ele me disponibiliza esse diretório dentro do próprio software. Através desse diretório eu posso navegar entre todas as, é, todas as funções ou todos os arquivos que eu criei. Então, vou mostrar aqui, eu só estou ilustrando como abrir um novo projeto, mas eu vou mostrar depois como criar, como utilizar um projeto já criado. Então, aqui eu não tenho poucas funções. Eu tenho minha página do esquemático, que está em branco, e eu não tenho mais nenhuma informação. Mas conforme eu for usando bibliotecas, gerando arquivos de output, como por exemplo o netlist para passar para o layout PCB Editor, arquivos de simulação, quando eu for criando simulações novas, tudo isso eu vou agregando nesse diretório. Sobre a parte de simulação, que seria o PSpice, eu já fiz um webinar abordando a parte de esquemático mais o simulação. Está no nosso canal da Anacom no YouTube. Então, eu posso mostrar brevemente uma simulação aqui do PSpice para vocês. Mas se vocês quiserem ter mais informações sobre esse ambiente, peço que vocês assistam o vídeo, que lá contém todas as informações do como utilizar, dos recursos básicos que já vem nele. E também no final dessa apresentação, depois do e-mail de agradecimento, eu vou enviar para vocês o link para vocês baixarem a versão Lite. Então aí vocês conseguem brincar com o software na versão Lite também. Então aqui eu tenho minha página 1. Eu consigo posicionar meus componentes através da minha biblioteca, basta eu clicar nesse ícone ou o atalho P do meu teclado. Para adicionar uma nova biblioteca, caso eu não tenha, é só clicar nesse botão. E todos esses componentes já são da biblioteca padrão só do PSpice, ou seja, dos componentes que possuem modelo de simulação. E aqui eu tenho uma outra série de componentes que já estão inclusos todos na biblioteca, não tem custo, já está tudo incluso no software. Inclusive na versão de demonstração você já consegue acessar essa biblioteca, que você pode ter uma noção dos seus componentes. E eu vou pegar um resistor qualquer e eu posiciono aqui na minha área de trabalho. Posso rotacioná-lo apertando a tecla R. Posso modificar o valor dele, por exemplo, para 10K. Posso vir e modificar várias informações, como por exemplo, colocar um novo
footprint, que seria o encapsulamento, o desenho dele no PCB. Eu posso mudar o nome dele, tanto por aqui, quanto dando 2 cliques no próprio nome, mudando ele para R5, por exemplo. Então aqui eu tenho o meu novo componente. Para fazer as ligações, eu clico em Place Wire, conecto meus 2 pontos. Só aperto o S que ele tira a seleção que eu tinha. Também posso vir apertar a tecla W. Pode ver que eu não tive que clicar ali, que ele me deu essa função. Consigo posicionar um bus. O que seria um bus? Seria um barramento. Pode ver que ele é mais grosso. Aqui eu estou ilustrando para vocês como seria esse bus, mas aqui não é a aplicação ideal. Se tivesse um CI com vários componentes ligados a ele, você consegue posicionar esse bus. Aqui eu tenho meus modelos de ground, de terra da minha placa. E assim por diante. Posso inserir aqui, por exemplo, uma fonte senoidal. E colocar aqui, algo que se vocês repararam, alguns componentes que eu pego aparecem esse desenho aqui. Se eu passar o mouse em cima, aparece PSpice. São os componentes que possuem um modelo de simulação integrados a ele. Caso não possua, você consegue criar um componente, anexar esse modelo PSpice, você consegue criar um modelo do zero. Então é bem flexível em questão a esses pontos. Então eu adiciono uma fonte, posso vir botar o valor de amplitude dela, o de offset e configurar o que eu quiser. E se vocês repararem, da minha barra de ferramentas eu consigo customizar a minha área de trabalho, então eu consigo arrastar e posicionar onde eu quiser minhas barras de ferramenta. Consigo também, caso você utilize 2 monitores para trabalhar, você também consegue jogar para um segundo monitor a sua tela. No meu caso, como eu estou apresentando aqui para vocês no notebook, eu não tenho esse recurso, mas vocês podem utilizar 2 monitores para trabalhar com o seu circuito. E aqui que eu ia falar também da barra de ferramentas, vocês podem ver que várias das opções estão desabilitadas, estão cinzas. Por quê? Para facilitar, o OrCAD, sempre que você está numa área, por exemplo, estou na minha área do esquemático, ele me habilita apenas as funções que eu posso usar nessa área do esquemático, que seriam essas aqui da lateral, para posicionar componente, fazer conexão, posicionar o terra, escrever alguma coisa, por exemplo, vou escrever aqui que esse net se chama entrada, então eu venho e nomeio o meu net. Eu posso botar um texto, posso desenhar um retângulo para destacar algum bloco. Então, essas funções ele me libera. Mas, por exemplo, gerar um netlist eu já não conseguiria fazer aqui. E outras funções também não. Mas eu vou deixar mais claro num projeto que eu já criei. E aqui é só para ilustrar como é fácil posicionar componente, fazer conexão e esse tipo de coisa. Então vou fechar esse aqui, não vou salvar. Ele pergunta se você quer salvar a página que você está, todas as páginas, mas eu não vou salvar nada. Eu tenho esse projeto aqui, que eu criei ele. Vocês podem ver que agora esse meu diretório está muito maior, tem muito mais informação, tenho simulações anexadas, arquivos de output, tenho até meus blocos separados aqui, com amplificador e integrador, amplificador e integrador. E nesse circuito eu já utilizei mais recursos. Vocês podem ver que eu tenho essas pontas de prova cinza, são para simulação do meu PSpice, eu simplesmente clico aqui e ponho no ponto que eu quiser. Posso vir deletá-la, posso fazer uma ponta de corrente, ponto de prova de corrente. Uma vantagem desse software na hora de você posicionar as pontas de prova é que a de tensão você simplesmente posiciona ela em cima da sua trilha. E a de corrente você não precisa criar um paralelo, como alguns softwares para criar, e o que te dificulta. Simplesmente clica na beirada do seu componente, onde tem esse risquinho vermelho. E ele vai lá e cria o seu medidor de corrente, seu perímetro. Consigo também colocar uma ponta de prova diferencial, ou seja, medir uma tensão entre 2 pontos. Posso vir aqui, colocar uma ponta de prova aqui e a outra ponta aqui. Se vocês repararem, esse aqui ficou, deixa eu mexer esse valor para cá. Esse aqui ficou como V+, esse aqui ficou como V-.
e se eu deletar uma das duas, as duas se deletam simultaneamente. Na grande maioria dos softwares, você tem um grande trabalho para fazer esse tipo de medição, porque sempre a ponta de prova vai medir do ponto que você está falando em relação à sua referência, em relação ao seu GND. E aqui isso já não ocorre. Eu tenho a opção de fazer o convencional, de medir em relação ao GND, que é simplesmente eu conectar minha ponta de prova igual essas que já estão posicionadas, ou eu uso esse marcador diferencial para mostrar a tensão entre os dois pontos. E como vocês podem ver aqui, eu criei dois blocos. A gente chama de bloco hierárquico. Então, se eu descer na hierarquia dele, eu tenho o circuito aqui do meu amplificador. Coloquei um texto, que vocês podem ver que eu consigo movimentar. Nomeei esse meu net como AMP, que vai ser a saída do amplificador. Coloquei essas portas, que é para identificar onde é a entrada e a saída. Vocês podem ver que são as que estão listadas aqui. AMP in, AMP out, VCC, menos VCC, AMP in, AMP out, ou menos VCC, deixa eu organizar ele aqui, e o mais VCC. Então são os ports que eu conecto lá. Eu consigo selecionar se eles são outputs, inputs, bidirecionais. E como eu insiro isso? Simplesmente eu clico aqui em Place Port, seleciono o meu port e conecto no meu circuito. E aí o que facilita usar esse bloco? Vocês que utilizam essas ferramentas de escala eletrônica sabem muito melhor do que eu, do que é para simplificar o meu desenho. Aqui eu tenho um circuito pequeno, mas quando você faz um circuito complexo, você acaba tendo muitas ligações, muitos circuitos. Então, para simplificar, até organizar o seu circuito, você cria esses blocos. E também algo que eu fiz aqui, ilustrativo, como eu falei, esse projeto é simples, que é para ser bem didático. Em vez de eu puxar uma conexão aqui do meu ponto de mais 15 volts, que eu chamei o net de mais VCC, até a entrada do meu mais VCC, eu nomeei esse net como mais VCC. Então, todos esses pontos que estão com esses nomes estão conectados fisicamente e eu não precisei traçar uma linha para poluir minha área de trabalho. Bom, eu gerei aqui alguns arquivos. Aqui ele pergunta se eu quero salvar as modificações do meu esquemático. Eu vou salvar que eu modifiquei onde estavam posicionadas os minhas nomenclaturas. Então, aqui eu tenho um circuitinho. Eu vou fazer uma simulação breve para vocês terem uma ideia de como o software trabalha no PSpice. Mas como eu falei, se vocês quiserem mais informações, tem o vídeo no YouTube. E também de quem está próximo, tem a oportunidade de vir aqui na nossa matriz em São Caetano. A gente vai realizar um webinar de OrCAD. É eu que vou realizar e a gente vai na período da manhã, tem uma sessão no período da manhã, uma da tarde. Também posso pedir para o pessoal mandar para vocês o convite. E quem puder participar pode vir. Eu vou passar um guiazinho de 3 horas, mais ou menos 4 horas com vocês, sobre o esquemático, simulação e layout. Vocês podem trazer o notebook de vocês. Vou fazer dentro das limitações da versão de demonstração. E vocês depois ficam com o guia em formato eletrônico, em PDF. Então, quem tiver oportunidade pode vir, que aí a gente conversa pessoalmente, eu ensino mais coisa. Vai ser bem legal e bem útil para quem quiser participar. Então, fechando parênteses, voltando para a apresentação, posso vir aqui criar uma nova simulação, nomear ela, ou simplesmente, como eu já tenho uma criada, editar ela. Essa simulação aqui é minha no domínio do tempo, mas eu consigo fazer simulações no domínio da frequência, fazer uma FFT, transformada de Fourier. Consigo fazer uma simulação paramétrica, que eu seleciono um parâmetro e eu peço para esse parâmetro variar de, por exemplo, eu pego um resistor e falo que o resistor vai variar de 3 em 3K e eu quero 5 medidas. Então você não precisa ficar trocando o valor do resistor e fazendo a simulação. Você simplesmente seta esse parâmetro. E aí eu venho aqui, dou um run, clico ali no botão do play e aqui está minha simulação. As minhas formas de onda, conforme identificado, por que apareceu esses nomes? Porque no meu esquemático eu nomeei esse net como amplificador, então a tensão amarela é a tensão amplificador. Consigo adicionar cursores. Se eu clicar com o botão na direita é um cursor, se eu clicar com o botão na esquerda seria outro cursor. E todas as medidas estão aqui, com as cores, indicando e tudo mais.
Também consigo vir aqui e adicionar uma nova curva. Clicando aqui, tem todas as opções de medidas. Quero fazer valor médio, valor eficaz, ganho dB. E aqui está nomeado. Então, se eu pegar a minha tensão da entrada, aqui ela já está lá. Deixa eu fazer antes uma coisa. Vou deletar todas as minhas tensões. Você pode ver que ele já vai ajeitando a escala sozinho. E eu venho aqui e vou colocar a tensão do V do amplificador e dou um OK. Ela está aqui, ela já aparece aqui a minha forma de onda. Tem a minha transformada de Fourier, apenas clicando nesse botão. Os valores de amplitude na frequência. Então, isso aí é só para vocês darem uma olhada de como funciona o PSpice. E outra função interessante, que se eu clicar nesses botões, V e W, ele mostra o valor DC que eu tenho de corrente, de tensão e de potência no meu circuito. E é algo para vocês verem quanto confiável é o software. Como vocês lembram, aqui eu nomeei como menos VCC e mais VCC. Então eu tenho um valor de menos e mais 15 volts, que seriam essas fontes. Teoricamente, na entrada do meu amplificador, nas entradas, eu não poderia ter nenhuma corrente. Se você clicar aqui, eu tenho uma corrente muito pequena, menos 40 picoampere, seria vezes 10 a menos 12, é um valor muito pequeno. E por que mostra esse valor? Na prática, a gente nunca tem zero. O zero não é um valor que a gente consegue. A gente tem um valor desprezível de corrente, como no caso 40 picoampere, mas a gente acaba tendo um valor. Então o software ele tem esses valores dentro do modelo de simulação e você consegue configurar esses valores. E o valor de potência, tudo vocês conseguem ver. Até algo interessante, já também sendo mais uma parte mais teórica da eletrônica, é a potência média. Eu não tenho uma potência média num capacitor, só nos componentes resistivos. Então eu também consigo ver toda essa parte de confiabilidade. Tem as ferramentas de zoom, zoom in, zoom out, dar um zoom na minha região toda ou dar um zoom em uma área. Aqui, se vocês repararam, eu tenho o meu cabeçalho. Eu não coloquei nenhuma informação, mas eu posso vir aqui e colocar o webinar. Consigo editar esse title block, que a gente chama esse cabeçalho. Consigo setar todas as minhas preferências, seriam cores, o meu grid, como é o zoom do meu mouse, estilo de linha, cor da linha, os textos, eu consigo mudar todas as opções. E aqui desenvolver um novo template e o meu title block, que é um novo cabeçalho, aquele título. Então você consegue colocar um título da sua empresa ou um título específico seu. Consegue mudar a sua página, tanto em polegadas, tamanho em polegadas, quanto em milhetes, ou criar um tamanho customizado, dependendo de como você trabalha. O grid, esse grid aqui seriam essas barras laterais. Você pode ver que eu consigo mexer nessa contagem de 1 a 5 e o outro está de C a A. Então tudo isso é configurável, eu consigo configurar minha área de trabalho, salvar isso como padrão, para no futuro sempre utilizar o mesmo. E um recurso interessante é esse recurso de busca, eu consigo pesquisar qualquer coisa. E se eu digitar o asterisco R, ele vai pesquisar. Deixa eu fazer nesse desenho aqui para vocês. Já vou fazer esse mesmo recurso no outro desenho, vai ficar mais didático, porque como ele está no bloco, ele não procurou. Bom, já mostro o recurso para vocês. Então, nessa parte aqui desse que eu criei os blocos, vou deixar ele aqui aberto, porque o outro projeto eu já fiz o layout dele, eu quero mostrar um novo recurso, que é você atualizar o seu layout fazendo uma modificação no esquemático. É possível o inverso, então esse aqui eu não fiz ainda o layout, eu vou criar um layout do zero para vocês e posicionar os componentes. Mas antes, como eu falei, se eu venho aqui e digitar asterisco R, deixa eu ver só uma coisa. Desculpa, R só. O asterisco R são palavras que têm a letra R, então ele pega o amplificador e integrador. Se eu digito R, ele me mostra todos os meus resistores. Então isso facilita quando eu quero fazer uma modificação em todos. Venho aqui editar propriedades e todas as propriedades estão aqui. Eu coloquei, por exemplo, o valor de footprint, o capsulamento dele é algo interessante.
Coloquei todos eles como SMD-Res, é um resistor SMD. Então eu consigo alterar todos os valores de Mônaco à sua vez, não preciso ficar indo um por um. E, bom, a parte de esquemático que eu gostaria de mostrar seria mais isso. Agora eu vou mostrar a parte indo para o layout. Eu venho aqui, seleciono meu arquivo principal. Eu tenho a opção de dar um annotate, o que seria isso? Mudar a referência de todos os meus componentes. Eu posso vir aqui e dar um resetar. Ele vai me dando as mensagens aqui, se você quiser ler, você consegue expandir isso. Então vocês vão reparar que todos os meus componentes agora estão com R interrogação, porque eles não têm um número. Eu mandei ele fazer isso. Selecionar essa aqui, resetar todas as partes para interrogação. Mas eu posso colocar aqui para ele fazer ação de forma crescente. Então agora, se eu vir aqui, R5, R4, eu renomeei todos os meus componentes de novo. C1. E a parte de simulação, desculpa, eu vou voltar um pouco. Eu queria mostrar, como eu já aproveitei e entrei na parte de simulação, só vou mostrar o quanto confiável o software é. Na minha tensão de entrada, é uma fonte senoidal, seria essa aqui de amplitude 1 mV, a vermelha. Eu vou passar por um integrador, e esse integrador vai dar um ganho e vai integrar, a integral de um seno a um cosseno. Então ele inverte minha forma de onda e dá um ganho. Então ela ficou de 0 a menos 10 volts. Depois, na minha saída do meu amplificador, eu atenuei esse sinal e também o meu amplificador, meu amplificador, na verdade, teve um ganho de menos meio. Menos meio, como vocês podem ver aqui. E como ele está numa porta, na entrada inversora, eu inverte meu sinal novamente. E por último eu passo por um capacitor. E ele tira o nível DC do meu sinal. E se você comparar meu sinal de entrada com o meu de saída, que seria o verde e o vermelho. Deixa eu deixar os outros aqui. Você pode ver que ocorre uma defasagem no meu sinal, o que ocorre na realidade. Então é mais um recurso para mostrar a confiabilidade da ferramenta. E agora voltando de novo para o esquemático, eu vou gerar meu netlist. Eu posso criar um novo netlist ou eu posso atualizar um novo. Nesse caso eu vou criar um. Eu não configurei os diretórios, vamos ver se ele já está configurado. Bom, foi. Abrindo aqui meu layout, esse aqui é o PCB Editor, é o ambiente de layout. Agora eu abri, você vai falar, mas cadê meus componentes, cadê minha placa? Eu posso vir aqui e desenhar meu outline. Posso vir e desenhar meu outline. Acredito que agora ele está muito grande. E venho aqui em Place, manualmente, seleciono todos os meus componentes. E venho aqui e começo a fazer o posicionamento. Você pode ver que eu tenho essas linhas azuis, que a gente chama de nets, hat nets, que seriam as ligações. Eu consigo vir e rotacionar o meu componente. Eu consigo vir e dar um mirror, que eu jogo ele para o layer de baixo. Você pode ver que o terminal desse último resistor que eu posicionei ficou amarelo. E os outros estão verdes. Eu tenho aqui várias informações. Isso aqui as informações eram tudo do meu esquemático. Eu consigo tirar todas as informações mexendo nos meus colors, nos meus layers. Se eu não me engano, são essas cores aqui. Deixa eu ver. Bom, eu não lembro todas. Um jeito de você ver essas cores, você clica nesse botão de informação e clica na palavra, ele vai te mostrar qual é o símbolo e vai mostrar também em qual layer ele está posicionado. Tá no layer. Eu preciso lá. Tá no layer component instance. Então eu preciso ir pelas minhas cores, nesse layer e desativá-lo. Consigo, como eu falei aqui, eu posicionei eles de forma aleatória, ficaram com esses scripts que eu vou no próximo já vai estar limpo.
E eu venho aqui, clico em conexão e eu tenho aqui o meu net. Eu não configurei nenhuma DRC, ou seja, nenhuma regra de projeto. Então o padrão deles são 5.000. Mas se eu quiser, eu venho aqui e digito 10. Você pode ver que minha linha já ficou mais grossa. Ou eu estou fazendo um 10, quero para um 5. Pode ver que ela ficou mais fina. Para mudar de layer, eu só dou 2 cliques na minha tela. Agora eu estou no layer de baixo, por isso que a tela ficou amarela. E assim por diante. Como eu configuro isso? Mexendo nessas configurações. Isso aqui é uma placa dual layer, então eu só consigo essas duas opções de layer. Consigo fazer arcos na hora de rotear, com estrelinhas, e você consegue configurar o ângulo delas. Eu, particularmente, gosto de deixar o ângulo sempre em 45 graus, nunca em 90. Mas é uma preferência minha, mas você também pode desabilitar. Então tem a minha trilha aqui de um formato diferente e eu criei ela. Eu tenho funções de auto-roteamento, mas eu não vou abordar nesse webinar. Tenho funções para você posicionar componentes por rooms. O que seria posicionar componente por rooms? Você define, por exemplo, esse room como todos os componentes no integrador. Então você também pode posicionar esses componentes por rooms. Consigo movimentar meus componentes. Consigo como mostrar rotacionar, deletar um componente. Tem as ferramentas de zoom. Tem um recurso bem interessante que se eu desenhar um Z na minha tela, ele dá um zoom. Se eu desenhar um W, ele tira o zoom, dependendo de como eu desenho. Eu seguro o botão na direita e desenho. Essa é uma ferramenta muito interessante. Quando você pega o jeito de usar ela, muitas pessoas, em vez de ficar usando o scroll do mouse, elas vão e desenham e vão tirando e colocando o zoom na tela. Também tem a opção dos atalhos. F2 dá o zoom fit. Consigo configurar todas essas variáveis, quais seriam os meus atalhos. Consigo desenhar shapes. Aqui eu criei um shape, eles podem ver que ele já deixou essa distância, mas eu consigo aumentar essa distância. E eu posso falar qual net esse shape pertence. Se é a net de VCC, eu venho aqui, passo, e aí eu faço meu net de VCC. E se você reparar no meu ponto VCC, ele criou essa cruz, que significa que ele conectou esse pino no meu VCC. E como ele sabe isso? Porque a partir do meu esquemático, eu nomeei esse layer com VCC e ele sabe que ele está conectado. Aqui, se você reparar, está escrito amplificador, porque esse net chama amplificador aqui no esquemático. Então, todas essas informações ele puxou do esquemático. Eu não consigo criar uma nova net aqui sem mudar meu esquemático. Isso evita de que alguns softwares isso acontece, você criar uma net que não existe. Então, ou você modificar algo que não existe, você fica travado à ferramenta. Então, você pode ver aqui que ele criou essa distância da minha placa. Eu consigo selecionar também qual seria essa distância, o tamanho dela. Bom, aqui também eu mostrei bem por cima como posiciona, monta. Eu vou pegar um projeto já criado para vocês terem uma ideia, já posicionado. Eu vou gerar um netlist de novo desse projeto. Esse aqui já é o projeto sem os blocos, é o mesmo circuito, só que aqui eu deixei ele expandido. E eu vou gerar um netlist dele. Vocês vão ver que já vai estar tudo posicionado. Deixa eu só configurar aqui, eu preciso acertar o meu diretório. Só um minuto. Esse aqui. E aqui eu selecionei um input file porque eu quero que ele atualize um arquivo que já exista. Vou mandar ele abrir. E você vai ver que já tem toda uma PCB roteada, sem aqueles montes de coisa escrita e tudo mais. Só que qual foi a modificação que eu fiz? Eu chamei, para exemplificar, essa net mais ou menos VCC de um par diferencial. Simplesmente eu venho e nomeio isso como um par diferencial, VCC+, aliás, VCC e VCC. Eu pus o mesmo nome, então ele já sabe que são par diferencial.
E essas nets estão aonde? Aqui que vocês podem ver como ela já veio nomeada. Então eu clico nesse X, deletei essa trilha e a outra trilha é essa aqui, dou um done, pronto. Os nets, os hat nets já apareceram de novo para eu traçar. Quando eu for rotear uma das trilhas, eu tenho a opção de rotear o single trace mode, uma trilha por vez, ou as duas juntas. Então consigo rotear as duas juntas, consigo criar uma via para as duas. Consigo vir aqui agora habilitar, eu quero rotear apenas uma por vez. E aí depois ele me habilita a segunda trilha. Estou fazendo um roteamento aqui, pronto. Então aqui eu criei um par diferencial. Você viu que de forma bem simples eu crio esse par diferencial. É o mesmo esquema de eu criar um normal, só que eu só tenho que nomear ele anteriormente. Como eu falei, menos e mais VCCs eram os pinos que eu tinha criado e eles estão posicionados. Deixa eu dar um zoom aqui. Também aqui cria as curvas, uma trilha em curva. E aqui nesse projeto, aqui eu vou abrir a minha janela dos DRCs, das minhas regras de projeto. E aqui você pode ver que eu já configurei como 12 mil e 10 mil o NEC, minhas linhas máximas e mínimas. E também se eu tentar rotear, posso vir aqui apagar, vamos apagar essa trilha. Quando eu for refazer, eu tenho a opção de criar o Snack Mode. O que seria isso? Não sei se vocês conseguem ver, mas a minha trilha ela afina aqui nesse segundo ponto, porque eu configurei que o meu valor máximo de Snack Mode pode ser 10. E o que seria significar o Snack Mode? Algumas vezes você tem um circuito onde você tem que passar uma trilha entre dois pads, por exemplo, e nesse caminho entre dois pads você tem que afinar ela. Então você pode habilitar esse Snack Mode e eu afino a minha curva, a minha trilha. Então, aqui eu tenho a minha opção, você pode ver que eu estou contornando a minha trilha aqui. Snack Mode, não quero mais o Snack Mode. Ele já contorna a minha trilha para evitar dar erro. Tá? Eu consigo trocar os layers, como eu falei, mexer aqui para você. E nessa placa eu tenho mais layers. Então, se eu quero que quando eu der dois cliques no meu teclado, vá do top para o GND, eu dou dois cliques, pode ver que agora a minha linha ela é um verde água e volta para o verde. Se eu der o Ops, ele volta para a última função que eu estou fazendo e um cancel, ele cancela tudo que eu fiz. Então você tem todas as opções de configuração. Em outros softwares você é bem limitado essas configurações. Então eu tenho regras físicas, elétricas, de espaçamentos, uma série de regras que eu posso criar para os meus nets, para as minhas trilhas, passamento de componente. Então tudo isso eu consigo já separar. Você pode ver que entre os condutores. Consigo também criar vários layers na minha placa. Por padrão, o software já vem com o top e o bottom. Eu criei esses layers que eu chamei de planos, porque são planos, que era um plano de GND, um plano de VCC. E nessa nova versão do OrCAD, ele já mostra para você uma imagem 2D. Então aqui eu criei uma via de fora a fora do meu top e meu bottom layer, mas eu posso criar uma via intermediária. Aqui ele já me mostra quem é plano, quem é de elétrico, quem é condutor. Eu tenho uma série de materiais para configurar. O tipo de material. Se eu chamar ela de um dielétrico, eu tenho uma série de materiais de dielétrico. Chamar de condutor, eu tenho uma série de materiais de condutores. Inclusive materiais flexíveis. Então eu consigo trabalhar com circuitos flexíveis agora, também na nova versão do OrCAD. Aqui eu já tenho esses valores setados. E quando eu precisar fazer uma análise de integridade de sinais, que também é uma outra ferramenta que aqueles têm, ele leva em consideração a espessura e as especificações dos seus layers. Então já vem tudo padrão, mas você também consegue alterar. Vamos ver. Mais um negócio interessante para mostrar para vocês é o 3D. Eu tenho um outro projeto que ele já
ele é um projeto que eu criei já voltado para o 3D. Deixa eu abrir para vocês aqui. Uhum. Acredito que é este aqui. Pronto, aqui eu tenho um outro projeto criado. Uma coisa que eu não mostrei, eu tenho essa janela de visibilidade. Eu vou botar para deixar tudo visível, para vocês terem noção do que consigo fazer. Você pode ver que ficou tudo poluído. Eu tenho a opção de vir aqui dar um last que ele volta para a última configuração que eu fiz. Então eu venho aqui, clico no 3D, ele vai abrir a ferramenta. Eu não sei se por eu estar compartilhando a tela pode ser que trave, mas aqui eu tenho a visualização tridimensional da minha PCB. Esses modelos 3D eu importo de um CAD mecânico. Eu posso importar o CAD da placa inteira ou de um componente específico. Pode ver que consigo colocar código, mudar a cor. Eu tenho LED verde, vermelho, capacitor de tamanho diferente. Bom, opções de manufatura. Eu consigo exportar o meu artwork, que seria o meu arquivo Gerber. Create artwork, eu seleciono quais são os layers, crio o meu artwork e aí eu exporto esse Gerber para qualquer equipamento, qualquer máquina de manufatura. Como por exemplo, aqui na Anacon a gente representa LPKF também, e seriam máquinas para fazer prototipagem de circuito eletrônico. Então você pode exportar esse arquivo Gerber para essa máquina da LPKF e ela confecciona a sua PCB. E você não dependeria, se você tivesse essa máquina, você não dependeria de um terceiro para trabalhar com ela. Aqui eu tenho várias outras funções, mas aqui são criar shapes de forma diferente. Alguns atalhos eu já mostrei para vocês. Aqui criar um arquivo ADB++, zoom, desabilitar e habilitar meus nets. Consigo importar funções lógicas. Eu tenho também uma função lógica seria um netlist do meu esquemático. Então, se eu fizer uma modificação no meu esquemático, eu posso vir aqui, dar um import e ele atualiza. Ou eu posso vir daquela fórmula aqui, gerar um netlist e na hora de criar ou atualizar eu coloco um input file, que seria um arquivo de entrada, e eu nomeei o mesmo arquivo na saída, que aí ele atualiza a placa que eu estava mexendo. Aqui eles também desenvolveu um translator para Altium, Mentor e o Pads. E tem o Picad também. Então, se você trabalha com qualquer uma dessas ferramentas, você consegue importar os seus projetos, suas bibliotecas, tudo que você já criou e passar para as ferramentas Cadence. Então, vale a pena comentar que as ferramentas Cadence elas são modulares. Então, você tem vários tipos de licença, vários tipos de ferramenta, como foi análise de integridade de sinais, tanto a parte de potência quanto de sinais, que seria você verificar a impedância, a capacitância da sua trilha. E uma outra série de módulos que podem te auxiliar em circuitos de high speed, em circuitos complexos, com muitos layers. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre essas informações, mais sobre esses outros módulos, se tem alguma coisa que quando você faz o circuito dói em vocês, se tem alguma dificuldade, vocês também podem entrar em contato com a gente e a gente faz uma demonstração mais focada para o seu caso. A gente, como eu disse, desses módulos mais simples, dos módulos mais complexos. Bom, e é isso que eu gostaria de apresentar para vocês, pessoal. Quero saber se ficou alguma dúvida. Vou deixar esse finalzinho para vocês. Então, vocês podem me perguntar, podem me questionar. Como eu falei também, o webinar abordando mais sobre o PSPICE, mostrei até as simulações avançadas do PSPICE, a simulação paramétrica que comentei também naquele webinar. E vai ocorrer um hands-on. Eu não lembro de cabeça a data, mas eu posso pedir para mandar para vocês no e-mail de agradecimento. E também, se vocês puderem, agora no final da apresentação, quando vocês fecharem, vai vir uma pesquisa, se vocês puderem responder, isso também me ajuda bastante. Então agora o momento é de vocês, pessoal. Deixar esse tempinho aí, até às 5, para vocês fazerem perguntas. Ou algum comentário do que achou, fica à vontade. É só usar o chat. Ele fica lá embaixo na sua janelinha do software que abriu.
Às vezes vocês estão esperando algum recurso que eu mostre, pode me falar, porque é tanta coisa que a gente tem que passar nesse tempo curto que eu posso esquecer de mostrar algum recurso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se faz ou se não faz a ferramenta, pode me perguntar que eu mostro. Bom, não sei se alguém, acho que alguém teve dúvida ou não me perguntou, é, mas obrigado pela atenção de vocês. E uma observação final, se, como eu falei, se vocês quiserem mais informações, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail está na descrição, mas eu vou anotar aqui na tela, se vocês quiserem mandar. E aqui o meu nome. Se vocês quiserem também ver o YouTube, canal do YouTube da Anacom, eu posso pedir para o pessoal mandar para vocês. Deixa eu já aproveitar aqui e mostrar. Para vocês saberem aonde localizar, mas a gente pode mandar o link para vocês. É só você digitar Anacom, a gente tem outros vídeos e aqui está o meu webinar que a gente fez 2 meses atrás. Também tem um videozinho de 4 minutos falando sobre as ferramentas da Keynote, esse modo mais geral, e eu abordo um pouco sobre o módulo de integridade de sinais. Então é só vocês virem aqui no YouTube, Anacom. Então vocês podem entrar em contato comigo, assistir o vídeo e como eu falei, a gente pode mandar esses links para vocês assistirem e também a versão de demonstração para vocês utilizarem e fique à vontade para tirar dúvidas, pode mandar e-mail, pode ligar aqui, deixa eu botar meu telefone também, DDD é 11. Esse telefone já cai direto na minha mesa e aí vocês podem falar comigo e fica à vontade. Bom, vou esperar mais 2 minutos até 10 para 5. E aí, caso ninguém tenha nenhuma dúvida, eu vou encerrar e lembrando para vocês só responderem ao questionáriozinho. Alguns de vocês usaram a função Raise Your Hand, levantar a mão. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem digitar lá no chat, que aí eu respondo pelo chat. Não sei se vocês ficaram sem querer, mas se for, como eu disse, pode ir lá no chat e escrever. Ah, espera aí que agora eu achei onde vocês mandaram as perguntas. A gente está usando essa ferramenta nova, eu estou me familiarizando. Me perguntaram, existem bibliotecas de componentes das TI, ENI ou Motorola, por exemplo? No caso, sim, elas são pagas. A gente tem as bibliotecas que eu mostrei inicialmente, elas são padrões. Então, você adquirindo qualquer licença, você recebe todas elas. Eu tenho uma listagem das bibliotecas de simulação do PSpice. Eu posso pedir também para mandar para vocês. E existe um módulo da Cadence, já não é um módulo básico, chama OrCAD Capture CIS, CIS. Ele vem com um banco de dados online à parte. Então você tem acesso a mais ferramentas e lá a Cadence vai atualizando. Antes eles utilizavam ActiveParts, agora eles estão migrando para um outro portal, mas já tem componente lá. Então se você tiver esse tipo de recurso, você consegue acessar um banco de dados online e se são pagas, você teria que pagar um adicional pelo módulo, mas as bibliotecas estão à sua disposição. Qual o nome
do canal do YouTube sobre esse vídeo. Já mostrei também aqui. E mais uma vez, desculpa por demorar para responder as perguntas. Como eu falei, eu estou me familiarizando com essa nova ferramenta que a gente está fazendo no webinar. E agora que eu vi, algumas pessoas falaram que não estavam me ouvindo e depois estava, então desculpa pela falta de atenção. Então, como eu disse, ferramenta modular, então você consegue adquirir só esse módulo à parte, ele é uma parte do esquemático. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Aqui. Onde podemos encontrar informações sobre a capacidade técnica do ORCAD? Por exemplo, o software de roteamento, quantos layers, tamanho máximo de placas. Bom, respondendo essa parte da pergunta, você consegue número de layers, quantos você quiser, não tem limite, em nenhuma das versões. E o roteamento automático a gente tem dois níveis. O mais básico, que vai até 6 layers, e o avançado, que vai até 256. Parece exagero, é muito layer, mas já teve clientes, já é um projeto externo, acho que se eu não me engano eles estão lá na Índia, que o cara trabalhou com 70 layers. Então, eles deixaram uma folga bem grande. Então, essa parte de roteamento automático até 256 layers. Utilizo o ORCAD para fazer simulações de circuitos eletrônicos com meus alunos e gostaria de passar mais informações técnicas a respeito dessas capacidades do software para os meus alunos. Existem documentos técnicos abordando essas informações? Eu tenho alguns datasheets com essas informações e eu posso mandar para vocês. Eu só peço, eu não tenho controle eu posso pedir o seu e-mail para o pessoal do marketing. Eu estou respondendo a pergunta do seu Antônio. Mas se você puder enviar um para mim solicitando isso, facilita, porque eu te envio os datasheets e eu também posso te enviar um documento com as limitações da versão Lite, que seria a versão free dele. Que para aluno é um negócio interessante, porque esse projeto é mais simples, ele consegue trabalhar dentro da versão Lite. E o principal recurso que trava a versão Lite seria o número de componentes ou o número de conexões. Você consegue colocar ou 40 componentes ou 75 conexões. Qual é o nome do canal? Coloquei aí, desculpa demorar a responder as perguntas. Tem uma versão não tão completa da Cadence. Está recebendo minhas mensagens? Agora estou. Desculpa, Walter, estou recebendo. Boa tarde, meu nome é Elton, sou engenheiro formado, porém minha área é voltada para software embarcado. Existe algum material para iniciantes em projetos PCI? Eu vou ver, depois que eu realizar o hands-on, eu posso disponibilizar a apostila do hands-on para você. É um material básico, vai mostrar todos os recursos que eu passei aqui para vocês e mais alguns que não deu tempo de mostrar que engloba o PSpice. E se você tiver a oportunidade, Elton, vem aqui na Anacom e aí você assiste o hands-on que a gente vai fazer e pode até trazer seu computador. Teve uma pergunta que acho que eu não respondi. E se você quiser trabalhar com parte de software embarcado, aqui na Anacom também a gente tem a unidade de sistemas embarcados. Se você tiver mais interesse, também pode mandar um e-mail para mim que eu encaminho para a unidade responsável. É possível migrar um código do Alt para essa versão? Como posso fazer isso? É possível. Se você quiser mudar importar do layout, só você vir em File, Import, CAD Translator, e aí você puxa você localiza o seu arquivo. E no esquemático, File, Import também, Altium Schematic Translator. A única limitação do tradutor é que você tem que salvar o seu arquivo Altium como ASCII, não como binário. Mas é só isso. Sobre as bibliotecas. Ok, muito obrigado. Estou escrevendo. Mas inclui os 6. Desculpa, deixa eu ver a sua pergunta. Seriam sobre as bibliotecas? Você perguntou se inclui os 6 amplificadores. Sim, tudo que eu usei nesses projetos estão na biblioteca padrão. Então, se eu vim aqui, posso digitar ampiop. Ampiop. Estou escrevendo tudo errado.
amp, ó. Tá. Não estou sabendo escrever. Mas eu posso vir aqui, botar o que eu peguei, LM441, tá ali, meu componente. Esse barra que aparece aqui, barra eval, é a biblioteca onde está localizado. Aqui, opamp, é o componente que eu tenho que digitar. Se eu vir aqui, opamp, eu tenho o meu padrão simplesinho, só para simulação, com os pinos. Então, para quem dá aula, para os alunos é interessante. Mas como eu falei, eu posso mandar no e-mail de agradecimento, eu mando para todos. Essa biblioteca de componentes do PSpice. Beleza, Antônio, fico aguardando o seu e-mail. Obrigado aí pela atenção. Uma outra dúvida. Eu participo de uma extensão da minha faculdade e gostaria de saber se os circuitos que desenhamos podem ser impressos para enviar aos nossos fornecedores para imprimir. Pode, Walter, pode. E como mostrei, é só você ver em Manufacture, Artwork, você seleciona os seus layers e você dá um Create Artwork. Aqui ele vai exportar o arquivo que a gente chama de Gabber. Esse arquivo Gabber é como se fosse um PDF da manufatura. É um arquivo que todas as máquinas leem. Então você pega esse Gabber e manda para o seu terceiro e ele pode produzir. Não sei em qual universidade você estuda, em qual instituição de ensino você estuda, mas muitas possuem equipamento da LPKF, como eu falei, para fazer o protótipo. Então, se você puder ver na sua universidade, você consegue trabalhar. Tipo esse que vocês viram com os layers, ele é imprimido? É imprimido sim. Tanto esse aqui mais complexo, quanto os anteriores que eu enviei. Então aqui eu posso ver que eu já tenho mais layers. O outro que eu tinha feito tinha 4, aqui eu tenho até 6 layers. Tenho já uma via que a gente chama de via cega, que ela para num ponto da sua placa. Então você consegue imprimir sim. Qualquer projeto que você criar aqui, no layout, você consegue imprimir ele. Bom, pessoal, agora eu acho que eu respondi todas as dúvidas. Não sei se ficou alguma pendente. E desculpa mesmo eu não ter prestado atenção nisso antes. Estamos usando a ferramenta nova e pensei que ia aparecer no chat e apareceu em outro lugar. Obrigado você, Walter. E pode mandar e-mail se você tiver dúvida que eu vou respondendo, tá? E muito obrigado pelo resto do pessoal que participou, que perguntou. É muito importante para mim que vocês perguntem mesmo, participem, porque é importante para mim responder as perguntas. Esse webinar é principalmente para vocês verem a capacidade da ferramenta. Mostrei o básico para vocês. E aí, fiquem à vontade para mandar e-mail, botar aqui de novo na tela final para vocês. Mandarem e-mails, mandarem ligarem, dar uma olhada no canal do YouTube. E como combinado com vocês, repetindo mais uma vez, vou mandar o link da versão demo, a versão free. Vou mandar o link do canal do YouTube da Anacom, que tem um outro webinar. E também o convite do hands-on que a gente vai fazer aqui na Anacom em São Caetano do Sul, fica próximo a São Paulo. E também os datasheets para o Antônio, se eu não me engano. Os datasheets. E também a lista dos componentes do PSpice na biblioteca padrão. Mas caso, como eu falei, você não tenha, você consegue desenhar o seu componente, tanto no esquemático quanto no layout. Aproveitando aqui, eu posso vir e editar fazer o que eu quiser com ele, aumento, diminuo, crio um novo. Eu consigo fazer todas as alterações. Bom, pessoal, então é isso. Não ficou alguma coisa pendente? Não? Conseguimos acabar agora em cima da hora. Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal. A Anacom agora está desenvolvendo vários webinars, não só da parte de softwares de eletrônica, como o OrCAD, o PCB Editor da Cadence, mas também a gente fez um de impressora 3D no começo da semana, e a gente fez um de Proteus também, que é outra ferramenta que a gente representa. Então, mas fiquem sempre de olho no LinkedIn, nas redes sociais, que a gente vai divulgando. E a minha próxima ação aí com vocês seria o hands-on. Então, muito obrigado
E até uma próxima. Obrigado mesmo pela atenção de todos. E um abraço, boa tarde para vocês. E antes que eu esqueça, por favor, respondem o questionário do final para mim. Muito obrigado.